Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, eu estou aqui, eu vou deixar uma palavra apenas. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Hoje não vai ser possível a gente orar, fazer a oração das 23 horas. Porque, queridos irmãos, não será possível devido eu estar em um lugar onde não é possível orar agora, hoje, né? Hoje, agora sexta-feira, segunda-feira já é outro dia, já é outra questão. Então, veja bem, hoje é quarta-feira, amém? Dia 16, né? É isso mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se é 16 mesmo. Hoje é dia 16/7 de 2025, quando são exatamente 23 horas e 50 minutos. Então veja bem, eu não vou orar hoje, mas hoje eu vou deixar uma palavra, amém? E a palavra que eu deixo é no livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 24, a epígrafe é Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusestes os olhos nele, e disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homens, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Muito bem, Jesus havia explicado para Pedro e falado que Pedro ia negar, na hora que mais o Senhor precisava, na hora que mais o Senhor necessitava. Na hora que o Senhor precisava de Pedro, na hora que ele precisava dos apóstolos, dos amigos dele ali do lado dele, aquela hora difícil, aquela hora de amargura, aquela hora de sofrimento, aquela hora onde Jesus olhou e viu o amargo da cruz. Jesus precisava de alguém ali para dar talvez uma força, um suporte. E Jesus tinha avisado para Pedro que Pedro ia negar ele, mas Pedro disse que não. E Pedro vai negar Jesus por 3 vezes. Jesus estava ao caminho do Gólgota, Jesus estava triste, né, de saber do que ele ia passar, o que ele ia passar, ia ser duro, mas ele não encontrou com ele nenhum dos seus amigos, estava ali naquela hora. Lázaro, o amigo que ele o havia ressuscitado, não estava ali. Pedro estava com medo. Pedro estava amedrontado, assustado. E Pedro nega 3 vezes a Jesus. Eu quero te dizer assim, nunca negue o Senhor. Por pior que seja a tua luta, por pior que seja a tua situação, não o negue. Você não pode negar. Nós não podemos negar. Eu não posso negar Jesus, você não pode negar Jesus, nós não podemos negar a Jesus, irmãos, porque quando a gente nega Jesus, nós estamos pegando um pau e uma pedra e tacando na cruz. A cruz continua lá, o Senhor não está mais na cruz, mas é a mesma coisa de você voltar o tempo e é como se o Senhor estivesse na cruz e você pega a pedra agora e o pau e vai tacar na cruz, apedrejando o Senhor. Foi isso que Pedro fez. Quando Jesus estava indo ao Gólgota, ele procurou os seus amigos, ele procurou aquelas pessoas que sempre estiveram com ele. Assim é comigo, assim é contigo. Muitas vezes, na hora da nossa luta, na hora da nossa provação, na hora da nossa dor, nós procuramos pessoas
para nos dar um suporte, talvez para nos dar uma palavra, ou talvez não precisa falar nada, basta estar ali conosco, basta estar próximo de nós, basta dizer eu estou aqui, vai ficar tudo bem, né? E Jesus, ele não teve isso, ele não encontrou isso. Tudo que Jesus encontra pela frente é cálice amargo. Tudo que Jesus encontra pela sua frente é abandono, é dor, é amargura, é tristeza, é pesar e é solidão. Naquele momento ele sentiu tudo isso. Como homem ele sente tudo isso. E depois Pedro, depois que Pedro nega, Pedro se arrepende, Pedro vai pescar, Pedro fica triste. Mas o interessante é que o Senhor, ele olha para dentro do nosso coração. Pedro se arrepende e olha como Jesus agora vai tratar, depois de ressurreto, depois que ele passa o amargo da cruz, depois que ele vence, né? Ele vence o túmulo, ele vence a cruz. Quando Maria Madalena vai até o sepulcro e encontra com Jesus, a primeira coisa que Jesus diz é: vai e avisa aos meus irmãos que está tudo bem, principalmente a Pedro. Por que Jesus se preocupava com Pedro? Jesus sabia a amargura que estava no coração de Pedro. Jesus sabia que Pedro havia se arrependido. Jesus sabe quando eu e você, nós fazemos algo errado e nós nos arrependemos de tal maneira. Mas é interessante que o Senhor, ele diz assim, que ele está comigo e contigo todos os dias até a consumação do século. E Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele está pescando quando o Senhor Jesus chega, aliviando Pedro, a tristeza de Pedro, dizendo que vai ficar tudo bem. Jesus está dizendo para mim e para você, tem um alívio para esse problema que está insistindo, persistindo, talvez algo que você fez, que entristeceu ao Senhor, que abateu ao Senhor, que deixou o Senhor triste. O Senhor está dizendo que é para eu e para você, nós, aquietar o nosso coração. Jesus está dizendo, louvado seja Deus, que vai ficar tudo bem. Talvez você deslizou, talvez você pecou, talvez você fez algo que entristeceu o coração de Deus. Mas agora Deus já te perdoou, porque Deus, ele nos perdoa quando ele vê que no nosso coração tem arrependimento. Aí Deus, ele também olha para nós com um olhar de bondade e de misericórdia dele e apaga todos os nossos pecados, as nossas transgressões. Amém, meus queridos irmãos? Eu tenho aí 2 minutinhos para orar com vocês e eu quero orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te damos glórias e graças, Senhor. Muito obrigado, obrigada por mais este dia. Obrigada, Espírito Santo, porque aqui nós estamos. E obrigada, Pai querido e amado, porque o dia, meu Senhor, está se findando, meu Pai. Estamos a alguns minutos da meia-noite, ó Deus, de glória e de honra. Meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos dar uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo. Senhor, não nos deixe, ó Pai, te trair nunca, meu Senhor, mas que possamos estar diante da Tua pessoa, diante da Tua presença, meu Deus e meu Pai, te adorando, bendizendo, enaltecendo o Teu nome, dizendo que digno é o Senhor de glória, de honra, de louvor e de adoração. Senhor, no momento, ó Pai, de desespero, no momento de medo, no momento, meu Senhor, de represária, talvez passou-se pela cabeça de Pedro, ele traiu o Senhor, meu Deus. Não nos deixe, ó Pai, nunca lhe trair, Senhor, meu Deus, que possamos, ó Pai, ser fiel. A Tua palavra diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, nos ajuda, ó Deus, ser fiel, meu Senhor, para receber das Tuas mãos a nossa coroa, Senhor, meu Deus. Repreenda de nós, Senhor, joga por terra, Pai, tudo aquilo, meu Deus, que quer nos fazer recuar, tudo aquilo, meu Senhor, que quer nos fazer voltar, tudo aquilo, ó Pai, que quer nos fazer paralisar, ó Deus. Nos dê graça, nos dê coragem, nos dê, meu Senhor, força, nos dê, meu Pai, fé para prosseguirmos avante. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, te dê shalom. Amados e queridos, me perdoe. Amém? Somente passei por aqui para
para avisar vocês e pedir perdão a vocês, que não vai ser possível eu estar com vocês hoje, mas eu estou gravando agora e dizendo para você, louvado seja Deus, que a partir de amanhã, depois, nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Todo mundo sabe que eu estou distante da minha casa, longe, e acontece esses imprevistos, esses empecilhos. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço. Daqui a pouco estamos juntos às 7 horas da manhã. Fiquemos todos na paz do Senhor Jesus.